canal Costa Ouvinte, ou vai ser afrontado pelas forças malignas do subterrâneo. Bixby 2 – A Era do Vazio. A profecia do silêncio eterno. 2 anos após o primeiro surto, o mundo não havia acabado. Ele havia parado. As cidades ainda estavam de pé. As luzes ainda acendiam. Os sistemas ainda funcionavam. Mas algo essencial havia desaparecido. A humanidade. O novo problema. Os sobreviventes do Bixby, aqueles que haviam perdido as emoções, tornaram-se eficientes, obedientes e previsíveis. Perfeitos, por um tempo. Então começaram os relatos. Primeiro em hospitais. Pacientes sentados por horas, sem se mover, sem piscar, sem reagir à dor, sem responder ao próprio nome. Depois em fábricas, operários continuavam repetindo o mesmo movimento, mesmo quando a máquina parava, até que suas mãos sangrassem. Eles não sentiam, eles não paravam. A descoberta nos centros de pesquisa da ordem do equilíbrio. Os exames revelaram algo aterrador. O Bixby não apenas suprimiu emoções, ele estava desligando gradualmente o cérebro humano. As áreas responsáveis por empatia, desejo, curiosidade, medo, motivação estavam entrando em atrofia progressiva. Sem emoção, o cérebro não havia razão para agir. Sem razão, ele entrava em modo economia, como uma máquina que começa a desligar funções para sobreviver. Os cientistas chamam isso de síndrome do desligamento progressivo. A ordem chamou de estágio 2 do equilíbrio. As estátuas. 6 meses depois, o fenômeno ganhou um nome popular: os imóveis. Pessoas que simplesmente paravam em pé na rua, sentadas em ônibus, deitadas em camas, respirando lentamente, coração fraco, olhos abertos, mas sem consciência, como corpos esquecidos pela alma. Cidades inteiras começaram a aparecer, museus, milhões de estátuas humanas, o mundo em colapso silencioso, sem emoções, ninguém entrava em pânico, sem pânico ninguém reagia. Usinas pararam, sistemas de águas falharam, redes elétricas caíram. Não houve saques, não houve gritos, apenas escuridão e silêncio. Os não afetados, uma pequena porcentagem da população, nunca foi infectada. Alguns eram imunes, outros viviam isolados quando o surto começou. Eles foram chamados de os despertos. Mas o mundo para eles era um pesadelo. Famílias inteiras transformadas em corpos vazios. Cidade cheia de pessoas paradas nas calçadas. A sensação constante de estar sendo observado por olhos que não estavam mais vivos. O segredo da ordem. Em um bunker subterrâneo, os líderes da ordem observavam os dados globais. População funcional, menos de 18%. Mas havia um novo problema. A taxa de natalidade havia caído para quase zero. Sem emoção, não havia desejo. Sem desejo, não havia futuro. Foi então que o projeto Bixby 2 foi iniciado. Objetivo: criar uma variante que ressaltasse funções básicas de sobrevivência e reprodução, mas mantivesse a ausência de empatia,
ausência de agressividade, obediência total. Eles chamaram o novo estágio de humanidade estável. O erro: a variante Bixby-2 foi liberada em áreas controladas. Os primeiros resultados pareciam promissores. Os infectados voltaram a se mover, voltaram a se alimentar, voltaram a trabalhar, mas algo estava errado. Eles começaram a se mover juntos, sem comunicação, sem comandos, grupos inteiros caminhavam na mesma direção, como se estivessem ouvindo algo. O chamado: satélites registraram o fenômeno. Milhares de pessoas marchando lentamente para um único ponto. Todos os continentes, todos os países, todos convergindo para o mesmo lugar. O local original do laboratório onde o primeiro Bixby foi criado. A última profecia entre os documentos antigos da Ordem, um único trecho havia sido ignorado. Foi finalmente traduzido por completo. O sopro virá, o silêncio cairá, e quando o homem perder sua alma, ele tornará à fonte, para que algo novo possa nascer em seu lugar. O que está nascendo? Câmeras de vigilância do laboratório captaram o momento. Bilhões de pessoas cercando o complexo, em silêncio, imóveis. Então, ao mesmo tempo, todos se ajoelharam. Dentro do laboratório, sensores detectaram atividades. Sistemas que estavam desligados há anos começaram a funcionar sozinhos. Servidores ligaram, portas abriram, equipamentos iniciaram. Nenhum humano havia dado comando. O último relatório, antes de perder contato, um cientista da Ordem enviou uma única mensagem: não fomos nós quem criamos o Bixby. Ele não é apenas um vírus. Ele é um sistema. Ele está organizado em espécie. Eu acho que nós fomos os primeiros estágios. Hoje, o mundo ainda está em silêncio, mas as noites sem ventos, os despertos relatam algo estranho. Um som, muito fraco, com milhares de vozes respirando ao mesmo tempo, e às vezes um sussurro. Atualização em andamento.